Muito boa tarde pra você. A ansiedade aumentando cada vez mais, afinal de contas é amanhã, gente. 3 da tarde, em Kazan, tem Brasil e Bélgica disputando uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. E ó o Globolinha de novo aí. Perna de pau hoje, Globolinha. Vai cair não, Diabos Vermelhos, manda eles virem mesmo. Tá desconcentrando, vai cair. Caiu de novo. Tá levantando. Amanhã ele tenta outra parada aí. Fazer o seguinte, vamos falar sério agora. Tino Marcos, Casagrande, acompanharam o último treino da seleção brasileira no antigo estádio do Rubim Kazan. Tino, Kazão, conta pra gente as impressões de vocês aí na véspera desse jogo tão esperado e decisivo para a seleção brasileira. Tudo bem, gente? Tudo bem, Escobar. Tô aqui com o Kazão em Kazan, né? Muito bem acompanhado aqui nessa cidade russa. A seleção encerrou a preparação, como você disse, no antigo estádio do Rubim Kazan para poupar o gramado da Arena Kazan, onde vai ser o jogão de amanhã contra a Bélgica. E o técnico Tite confirmou a equipe. Tem 2 mudancinhas só em relação ao último jogo, uma obrigatória. O Casimiro não tem condições de jogo, está suspenso com 2 cartões amarelos. Entra o Fernandinho, que é praticamente um titular, né, Kazão? Claro, já está habituado ali, está pronto para entrar. E em relação a outra mudança, o Marcelo, que não jogou contra o México porque estava ainda se recuperando daquelas dores nas costas, está totalmente recuperado. O Tite disse que conversou com os 2 laterais e decidiu pela volta do Marcelo, que foi mesmo o titular dele em toda a campanha nas eliminatórias. É realmente desde que o Tite assumiu o grande titular. Então, portanto, a seleção brasileira está escalada com o Alisson, o Fagner, o Thiago Silva, o Miranda, que vai ser capitão com o Tite pela 5ª vez, se torna assim o capitão mais frequente na era Tite, e o Marcelo na lateral esquerda. No meio campo, o Fernandinho, o Paulinho mantido e também o Felipe Coutinho. No ataque, o William, o Gabriel Jesus e o Neymar. Casagrande, muito se discute hoje a situação do Gabriel Jesus mantido como titular. Será que merece porque ainda não fez o gol? O Firmino entrou, fez o gol, jogou menos tempo e tal. Qual a sua opinião? Depende do ponto de vista de se fazer essa análise. Se você for ver o lado da dedicação dele, do comprometimento, da entrega, às vezes até no sacrifício, né, do Gabriel, você não tiraria o Gabriel. Se você for olhar do lado só do número 9 e gols, aí você vai comparar com os outros centroavantes. O Kenny já fez 5, o Lukaku 4, o Cristiano foi embora com 4, Cavani e Suárez são determinantes no Uruguai, aí você tiraria. Só que eu fui centroavante, Tino, e eu sei que às vezes o centroavante fica um período sem fazer gols. E você só tira o centroavante nesse momento se ele também estiver jogando mal, que não é o caso dele. E quem disse que numa Copa do Mundo o centroavante precisa fazer 3, 4, 5 gols? E se ele fizer só um, que é o da final do campeonato, o Brasil fica hexacampeão, você pode somar o peso de todos os outros gols, não vai dar esse que o Gabriel pode fazer. É isso aí, palavras de quem conhece e muita posição, Escobar. Rapaz, eu gostei dessa tese dele e eu tô fechado com o Kazão. Acho que o Jesus tem se dedicado muito, merece continuar no time. Abração, Tino, Casagrande. Arena Casagrande, conhecido como Arena Kazan. É assim, viu, Tino? Um abraço aí pra vocês, cara. Olha só, sábado tem Rússia e Croácia. Esse jogo vai ser em Sochi, às 3 da tarde. Quem será que vai para essa semifinal, né? Pois é, vamos saber como é que a Rússia está se preparando para encarar esse jogo decisivo para eles também. Às vezes parece que, para ele, o tempo passa mais devagar. E já foi muito criticado por isso. Mas na Copa do Mundo, Alexander Galavin decidiu acelerar. Pé direito! Há anos a seleção russa esperava por caras novas, por talento, e o meia estava no topo da lista de promessas. Já faz algum tempo que o Galavin é apontado como a grande revelação do futebol russo. Ele demorou a acontecer, mas parece que o brilho chegou na hora certa. Demorou porque a Copa da Rússia não é a primeira competição importante dele pelo país. Foi para a Eurocopa de 2016, jogou a Copa das Confederações do ano passado, passou sem ser notado. Aos 22 anos, é o mais jovem do time, mas nem parece. Galavin finalmente se mostra para o mundo. Gol de falta, 2 assistências, personalidade na cobrança de pênaltis contra a Espanha. Nós acreditamos que tudo é possível. Desde o início do torneio, os jogadores entendiam que poderíamos chegar até o fim. Trabalhamos e levamos isso a sério para estarmos nessa posição agora, disse o meia. Posição que dá um orgulho danado nos russos. A seleção está entre as 8 melhores da Copa, mas para eles isso não basta. A seleção da Croácia é diferente da Espanha, mas também precisa de marcação e atenção. Estaremos muito fortes.
O garoto nascido na Sibéria. Frio. Tá fervendo. Globo Esporte de volta e olha que duelo que a gente vai ter no meio-campo entre Brasil e Bélgica amanhã. De um lado, Eden Hazard, do outro lado, Felipe Coutinho, dois grandes craques. As forças criativas das duas seleções, né? Eles têm quase a mesma idade, quase a mesma altura e até os desempenhos, como você está vendo na Copa, estão parecidos, né? O Coutinho acerta mais passes, só que o Hazard tem uma assistênciazinha a mais. Marcaram 2 gols cada um na Copa até agora, 2 grandes jogadores, 2 atrações desse jogão de amanhã. Vou voltar lá para Kazan, dessa vez vou falar com o Eric Faria. O Eric, você acompanhou o último treino do Brasil, a casa está arrumada, está tudo pronto para pegar a Bélgica, Eric? Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para quem está no Brasil. Tá arrumado, agora dizer que a gente acompanhou o treino é uma boa vontade da sua parte, digamos assim, né? Acompanhamos o aquecimento, a roda de bobinho, quando estava começando a ficar bom, o pessoal da FIFA falou, ó, pode ir embora todo mundo, vão pra chuva, porque tá chovendo aqui, a gente arrumou uma marquise aqui para falar com vocês aí no Globo Esporte, mas enfim, o tiro a pouco já passou o time, não tem muita novidade mesmo, não tinha muito o que fazer nesse trabalho de véspera de jogo. Foi até bom a seleção treinar nesse segundo estádio aqui de Kazan, digamos assim, para preservar o gramado, porque não estavam contando com a chuva, né? E o gramado já está bastante castigado, vários jogos, enfim, acabou sendo bom para a seleção brasileira não gastar o gramado, deixar o gramado da Arena de Kazan para o jogo de amanhã contra a Bélgica. Lembrando que nessa sexta-feira a previsão do tempo aqui para Kazan não é de chuva não. Na hora do jogo, aqui 9 da noite, a previsão é entre 20 e 21 graus, então vai estar tudo sob controle para a seleção ter um grande desempenho, quem sabe vencer essa boa seleção da Bélgica. Aliás, é um confronto legal, o Brasil está em segundo lugar no ranking da FIFA e a Bélgica em terceiro. Ou seja, vai ser o jogo com os melhores ranqueados na Copa. Então que o Brasil passe e siga adiante. Escobar. Verdade, é o que a gente espera, Eric, que aconteça, que dê tudo certo amanhã nesse jogo, que vai ser um jogaço, 2 grandes seleções. Obrigado, Eric, valeu, bom trabalho aí, e não fica na chuva não, para não ficar gripado. Agora vamos falar dos nossos adversários, hein? Fellaini, hein? Fellaini saiu do banco, fez um gol de cabeça, um dos gols daquela virada incrível, né, da seleção da Bélgica contra o Japão. O cara é um gigante, né? Tem 1,94 m, joga no Manchester United, junto com o Lukaku, que tem 1,90 m, também já fez gol de cabeça nessa Copa do Mundo. Será que pode pintar o Fellaini como titular? Estão dizendo isso aí, que isso tornaria a equipe da Bélgica um pouquinho mais defensiva, mais precavida contra a seleção brasileira. Será que o Marcos Uchoa vai falar com a gente ao vivo agora, está acompanhando a Bélgica? Já tem uma pista? O pessoal fecha muito o treino, fica difícil de ver, né, Uchoa? Mas será que o Fellaini vem aí? Olha, Escobar, boa tarde para todo mundo. Realmente, olha, a esperança dos belgas é que o Fellaini entre em campo e jogue por uma razão muito simples. Eles estão apostando muito nessa questão da altura, né? O Fellaini, como você falou, 1,94, o Lukaku com 1,90, e não apenas isso, eles são mais altos do que o Miranda e do que o Thiago Silva, mas eles são mais fortes também, tem mais impacto, digamos assim, também na área. Então, apesar de ser um time muito criativo, a Bélgica ela pode apelar para essa bola na área, essa bola que ninguém pode evitar, um cruzamento na área. Agora a gente está começando a coletiva agora aqui da Bélgica, a Bélgica que treinou na sua base lá perto de Moscou, em Dedovski, mas veio para cá e está dando coletiva. Agora está o Lukaku, exatamente esse artilheiro do time, 3 gols já, está falando agora, depois vai falar o técnico Roberto Martínez. Agora, o time perde com o Fellaini em termos de toque de bola, porque ele é muito grosso, vamos falar sério, realmente ele é muito ruim, tanto que no Manchester United só começou 3 partidas nessa última temporada, mas deve ser essa a aposta do técnico Roberto Martínez. Escobar. Verdade, não chega a ser um jogador muito técnico o Fellaini não. Obrigado, Marcos Uchoa. Seguinte, gente, daqui a pouquinho informações sobre o Cavani na seleção do Uruguai, se vai jogar ou não vai jogar. Daqui a pouquinho a gente conta pra você. Agora a gente vai falar da França, vamos falar da seleção francesa agora, mostrar pra você aí. Falam muito do Mbappé, falam do Griezmann, falam do Pogba, realmente são craques, jogam pra caramba. Mas esse cara que você tá vendo aí, o carregador de piano do time é o Kanté. Ele tem números impressionantes, 93% de passes certos, 41 desarmes, só fez 5 faltas. Quem está acompanhando a preparação da França e vai falar ao vivo com a gente agora é o Pedro Bassan. Kanté, um dos jogadores importantes desse bom time da França, né, Bassan?
É verdade, Escobar. Fala-se muito nas grandes estrelas, claro, são importantes, mas é um time muito consistente, especialmente no meio-campo. E por isso o técnico Deschamps tem uma grande lacuna para o jogo de amanhã, que é a ausência do Matuidi, que é um outro jogador também único que exerce uma função. Ele é muito consistente na defesa, mas também muito rápido no ataque. Uma dificuldade grande para ele substituir o Matuidi, que levou o segundo cartão amarelo e não pode jogar. Ele tem algumas opções, tem o Tolisso para um time mais defensivo, tem o Fekir, uma opção um pouco mais ofensiva. Ele deu a entender na entrevista que quem joga é o Fekir, dando a entender que a França vai para cima do Uruguai. O importante é que os jogadores principais da França estão à disposição do treinador. O Griezmann hoje treinou, veio, mostrou até num instante ali o tornozelo para o Deschamps. O Deschamps deve ter perguntado como é que está esse tornozelo. Não chegou a preocupar nunca para o jogo contra o Uruguai, mas foi uma dúvida sim. E o técnico Deschamps chegou a fazer um ritual com os jogadores antes do treino começar. Ele proibiu todo mundo de entrar no gramado, juntou todos os jogadores e só quando o Deschamps botou o pé direito no gramado é que todo mundo foi autorizado a entrar. Você falou sobre o Kanté, vamos agora saber um pouco da história desse jogador na reportagem da Bianca Rotier. Se o queridinho da França no momento é o atacante Mbappé, o volante Kanté é a unanimidade. Os jornais, as redes sociais e os colegas dão um tom. A água cobre 71% da terra, Kanté cobre o resto. Ele tem 15 pulmões, disse o companheiro Pogba. Tudo isso em apenas 1,68 m. Pequeno de estatura, mas com um talento gigantesco. O problema é que na adolescência parecia uma criança ao lado dos companheiros de equipe. Com 14, 15 anos, ele encontra outros de 1,75, 1,80, já pesando 75 quilos. Clubes profissionais querem jovens fortes e potentes, explica o dirigente que o acompanhou no início. Foi exatamente neste pequeno clube, o Juventude Esportiva de Suresnes, nos arredores de Paris, que essa carreira começou. Kanté jogou aqui dos 10 aos 18 anos. Pois é, até os 18 anos de idade, os clubes maiores não davam muita bola para ele, não. Aliás, o caminho até um grande clube europeu foi longo. O presidente do Suresnes conta que ele foi rejeitado em 8 tentativas. Todos os clubes para onde o levávamos não imaginavam que ele tinha um potencial enorme. Não senti que havia um potencial enorme derrière ce joueur. Kanté só chegou à primeira divisão do campeonato francês com 23 anos, no modesto Caen. Aos 24 foi para o Leicester e venceu o campeonato inglês. Aos 25, de novo campeão, dessa vez pelo Chelsea, clube atual. Agora, aos 27, na seleção francesa, o volante já foi classificado pelo próprio técnico Didier Deschamps como o único insubstituível. O goleiro e o capitão da época em que Kanté ainda jogava no Suresnes garantem que ele continua igualzinho, humilde. O francês evita entrevistas, não fala da vida particular, mas apesar de discreto, é popular. Na internet não faltam musiquinhas em homenagem a ele. Entre elas, uma versão de uma famosa música francesa de Joe Dassin. N'Golo Kanté, la 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 la. Il est petit, il est gentil, il a bouffé Léo Messi. Bientôt sur les Champs-Élysées, N'Golo Kanté. Bonitinha a música. Globo Esporte de volta e sábado tem Rússia e Croácia em Sochi, 3 horas da tarde, horário de Brasília. Quem será que vai para a semifinal? Felipe Brizola está acompanhando a seleção da Croácia, tem informações pra gente. Fala, Escobar, tudo bem? Um abraço para você. Nesse momento os croatas vão fazendo o penúltimo treino aqui atrás, antes da partida contra a Rússia nesse sábado, uma grande expectativa. E hoje quem conversou com a imprensa na entrevista coletiva foram 2 jogadores que fizeram sucesso nessa última temporada. O zagueiro Lovren do Liverpool, jogou a final da Liga dos Campeões, né? Eles acabaram perdendo para o Real Madrid. E o lateral direito Versálico do Atlético de Madrid, que venceu a Liga Europa nessa edição 2017 e 2018. São exemplos de que esse time tem vários bons jogadores com frequência nas maiores ligas da Europa e não dependem só do Rakitic do Barcelona e principalmente do Luka Modric, que é o capitão, o camisa 10 da equipe e que é um dos astros do Real Madrid. E mais uma vez na entrevista eles mostraram que também se dão muito bem entre eles e que essa equipe está bem preparada para vencer a Rússia e acabar com essa festa aqui na Copa. Volto com vocês. Valeu, Felipe Brizola. É o seguinte, a grande apreensão dos uruguaios, todo mundo que gosta de futebol, o Uruguai vai pegar a França amanhã.
Cavani joga ou não joga? Edgar Alencar está ao vivo com a gente, acompanhou a entrevista de maestro Oscar Tabares. Ele falou sobre a confirmação ou não do Cavani para o jogo de amanhã, Edgar? Falou sim, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Estava te ouvindo, né, para a gente anunciar aqui o veredito, só que o juiz desse caso, né, o técnico Oscar Tabares, não falou, Escobar. Ele disse o seguinte: eu estou ouvindo muito aí na imprensa, o pessoal já descartou o Cavani, já não vai jogar, não vai jogar. Ele falou: tenham paciência. Eu também não sei quem vai substituir, por exemplo, o Matuidi, que está suspenso na França, então não gosto desse joguinho. Sem ansiedade, ele diz: tenham paciência, que eu só vou divulgar dentro de 24 horas quem vai jogar e quem não vai. Então é o seguinte, o que a gente pode dizer que mais cedo, no treinamento que fez o Uruguai, né, não aqui no estádio, mas no centro esportivo, no qual está baseado aqui em Nizhny, o Cavani foi para o campo, mas fez um trabalho à parte. Nos outros dias nem isso ele estava fazendo, estava trabalhando só na academia. Hoje, na parte que a gente pôde filmar do treino, o Cavani fez um trabalho à parte, o que aumentou a esperança de pelo menos ele ir para o campo. Mas, como disse o juiz do caso, né, vamos ter que esperar, digamos assim, ô Escobar, ele pediu vistas aos processos. Ficou ansiedade para amanhã mesmo. Valeu, Edgar. Um jogador como o Cavani tem que esperar até o último momento mesmo. Obrigadão, viu, Edgar? Um abraço pra você. Vou voltar a falar de seleção brasileira. Tino Marcos, Casagrande, aparecendo mais uma vez aqui para falar de seleção brasileira. Quais são as novas aí, Tino Marcos? Olha, Escobar, o foco da seleção brasileira é sempre muito no adversário. Dessa vez, o Maurício Dulac, o analista de desempenho da seleção, foi quem acompanhou o último jogo da Bélgica. O time está bem estudado por parte dos brasileiros. Você acha que é um tipo de jogo difícil para a seleção brasileira? É um desafio diferente daqueles que a seleção teve até agora, cara? Olha, pelo rendimento técnico é uma equipe mais técnica, uma equipe mais ofensiva, que fez mais gols na Copa do Mundo. Mas a gente, vamos ver assim, o ataque da Bélgica vem funcionando muito bem. O Lukaku é muito difícil de marcar, mas em compensação, Miranda e Thiago Silva, eu com o Fernandinho ou o Casemiro na frente, também estão jogando muito bem. A nossa defesa está muito firme. Pro lado favorável a nós, o nosso ataque é brilhante, né? O Felipe Coutinho, a entrada do Paulinho, o William, Gabriel Jesus, a genialidade do Neymar, e o ponto fraco realmente é a defesa da Bélgica. Então eu vejo assim, um jogo difícil, é complicado porque o time deles é bom e está entusiasmado, mas o estilo do jogo dos dois favorece o Brasil, na minha opinião. Dá para o Brasil jogar melhor do que a Bélgica numa partida. Pois é, o Tite e o Miranda, que vai ser o capitão do Brasil, deram entrevistas agora há pouco. O Tite falou um pouco sobre a decisão dele de manter o Gabriel Jesus versus a disputa com o Firmino, e o Miranda falou sobre o entrosamento, a relação dele com o Thiago. Eles fazem a zaga mais velha de uma seleção brasileira em Copas do Mundo, os dois têm 33 anos. Vamos ver então o que falaram o técnico e o zagueiro da seleção. A versatilidade do Gabriel, ela nos permitiu que a gente ajustasse a equipe em cima das características que ele tem. E todos os atletas que estão entrando têm sido decisivos. O Firmino é dessa forma. E eu vou fazer uma inconfidência. Depois do jogo contra a Sérvia, quando nós classificamos, tenho o hábito de dar um abraço. Cada um não falo muito depois do vestiário, porque quem sabe ali o vestiário não é a hora. Eu dei um abraço no Firmino e falei: cara, tu merecia ter entrado pelos 2 jogos que tu fez. Mas o técnico tem que saber observar, ler a necessidade do jogo. Ele olhou para mim e disse assim, eu não posso falar o que ele falou, mas ele disse assim, eu estou feliz pra caramba. A respeito do Thiago, jogador de alto nível, um grande defensor, e praticamente a gente já atua na seleção junto mais de 10 anos. A gente teve as primeiras convocações juntos, se eu não me engano, em 2007, na França. Então já tem um entrosamento muito grande. E falar de um grande defensor não tem muito o que falar, a gente demonstra jogando, porque atualmente ele está fazendo uma extraordinária Copa. É verdade, é uma Copa brilhante mesmo que está fazendo o Thiago Silva, o Miranda também. Obrigado, Tino Marcos, muito obrigado, Casagrande. Bom trabalho para vocês aí. Vão se preparando a ansiedade. Afinal de contas, faltam menos de 26 horas para a bola rolar. Pouco mais de um dia. Quero ver o Neymar arrebentando, hein? Globo Esporte terminando. Continua aqui porque daqui a pouquinho dá tempo de tomar um golinho de um cafezinho. Vou estar com a Sandra Annenberg no Jornal Hoje.